A seguir, apresentaremos 20 questões no formato certo ou errado, acompanhadas de comentários sobre o Estatuto Embrapa, voltadas para o concurso da Embrapa 2025. Portanto, em cada questão, julgue o item como certo ou errado. Questão 1. Os empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária estão sujeitos ao regime jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Comentário. Errado. Os empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária estão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme o artigo 62. Questão 2. O presidente tem a competência de criar e homologar processos de licitação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comentário. Certo. Essa competência é atribuída ao presidente. Questão 3. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Comentário. Certo. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme o artigo 1º. Questão 4. O capital social da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é integralmente subscrito por entidades privadas. Comentário. Errado. O capital social da empresa é integralmente subscrito pela União, conforme o artigo 10. Questão 5. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Comentário. Certo. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme o artigo 11. Questão 6. Os únicos órgãos estatutários da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária são a Assembleia Geral e a Diretoria Executiva. Comentário. Errado. Além da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária possui outros órgãos estatutários, como o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme o artigo 13. Questão 7. A empresa poderá prever, em seu regimento interno, outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Comentário. Certo. O artigo 13 permite que a empresa estabeleça outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Questão 8. Os administradores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária são apenas os membros da diretoria executiva. Comentário. Errado. Consideram-se administradores tanto os membros do Conselho de Administração quanto os da diretoria executiva, conforme o artigo 14, parágrafo único. Questão 9. Os administradores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária serão investidos nos seus cargos somente mediante assinatura de termo de posse. Comentário. Errado. Embora os administradores sejam investidos mediante assinatura de termo de posse, os membros do Conselho Fiscal assumem seus cargos independentemente dessa formalidade, conforme o artigo 17. Questão 10. Os administradores e conselheiros fiscais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária devem participar de treinamentos específicos apenas na posse. Comentário. Errado. Os administradores e conselheiros fiscais devem participar de treinamentos específicos tanto na posse quanto anualmente, conforme o artigo 21. Questão 11. O Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária tem a competência de autorizar a alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços. Comentário. Certo. O Conselho de Administração pode autorizar a alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços, conforme o artigo 29, inciso 10º. Questão 12. O Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária pode aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna com a presença do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comentário. Errado. O Conselho de Administração pode aprovar esses documentos sem a presença do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme o artigo 29, inciso 18º. Questão 13. A diretoria executiva é o órgão executivo responsável pela administração e representação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comentário. Certo.
A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, conforme o artigo 31. Questão 14. A diretoria executiva da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é composta pelo presidente da empresa e por 5 diretores executivos. Comentário. Errado. A diretoria executiva da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é composta pelo presidente da empresa e por 4 diretores executivos, conforme o artigo 31, parágrafo 1º. Questão 15. As reuniões da diretoria executiva devem, preferencialmente, ser realizadas de forma virtual. Comentário. Errado. As reuniões da diretoria executiva devem, em regra, ser presenciais, permitindo-se a reunião virtual ou a participação remota apenas em casos excepcionais, conforme o artigo 31, parágrafo 15º. Questão 16. O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é composto por 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes. Comentário. Certo. O Conselho Fiscal possui 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes, conforme o artigo 37. Questão 17. O Comitê de Auditoria auxilia o Conselho de Administração no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos e do gerenciamento de riscos. Comentário. Certo. O Comitê de Auditoria tem essa função de assessoramento, conforme o artigo 43. Questão 18. O Comitê de Auditoria Estatutário é composto por 5 membros eleitos pelo Conselho de Administração. Comentário. Errado. O Comitê de Auditoria Estatutário é integrado por 3 membros, conforme o artigo 44. Questão 19. É permitida a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Comentário. Errado. O artigo 45, parágrafo 1º, veda a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria. Questão 20. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária deve dispor de um comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Comentário. Certo. Esse comitê tem a função de assessorar os acionistas e o Conselho de Administração, conforme o artigo 48. Questão 21. Os membros do Conselho de Administração que participarem do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração devem ser, em sua maioria, independentes. Comentário. Certo. O artigo 48, parágrafo 2º, prevê que a maioria dos membros desse comitê deve ser independente. Questão 22. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária deve possuir auditoria interna, áreas de conformidade, gestão de riscos e ouvidoria. Comentário. Certo. A empresa deve dispor dessas áreas, conforme o artigo 53. Questão 23. A área de conformidade, integridade e gerenciamento de riscos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária tem, entre suas atribuições, verificar o cumprimento do Código de Conduta, Ética e Integridade. Comentário. Certo. Essa atribuição está prevista no artigo 58, inciso 5º. Questão 24. Os administradores e conselheiros fiscais da Embrapa, incluindo o representante dos empregados, devem participar de treinamentos específicos apenas no momento da posse, abordando temas como legislação societária e código de conduta. Comentário. Errado. O artigo 21 estabelece que os administradores e conselheiros fiscais, incluindo o representante dos empregados, devem participar tanto na posse quanto anualmente de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e demais temas relacionados às atividades da empresa. Questão 25. O Conselho de Administração da Embrapa é composto por 8 membros, sendo 4 indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, 1 pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 1 pelo Ministro de Estado da Fazenda, 1 pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e um representante dos empregados. Comentário. Certo.
O artigo 28 determina que o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária deve ser composto por 8 membros, sendo 4 indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, dos quais 2 devem ser independentes, um indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, um indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e um representante dos empregados, conforme a Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!